Olá, aqui é o professor Lucas Gesta e a gente está dando continuidade ao nosso estudo sobre os anabatistas. E nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre os anabatistas chamados de revolucionários. Podem ser chamados também de místicos, ou espiritualistas, ou apocalípticos, tá? Você pode encontrar esses 4 nomes associados a eles nos livros. Mas o que esse grande bloco de cristãos que são depois apelidados de anabatistas, eles pensam, entendem de doutrina e de cosmovisão? E geralmente eu vejo nos livros didáticos aí de ensino fundamental e médio chamar só esse grupo de anabatistas, que é um grande erro, né? Mas falar de erro em livro didático no Brasil enfim. Esses grupos de anabatistas revolucionários, eles se identificam por que eu posso chamá-los de místicos, ou de espiritualistas, ou de apocalípticos, ou de revolucionários, tanto faz. A ideia é a seguinte: eles creem que a igreja está caída, que a igreja está vendida ao anticristo, e que por isso que eles são oprimidos, né? Esses grupos são de grupos pobres, camponeses, assalariados, ou de pequenos burgueses, ou não vou nem chamar de burgueses, né? Mas de uma pequena classe média, padeiro, ferreiro, carpinteiro, quem trabalha com imprensa, enfim. E eles acreditam que são oprimidos, na verdade eles são oprimidos, é uma época de muita fome, muita miséria na Europa, porque a Espanha está inflacionando o mercado com metallismo, e principalmente na Alemanha tem muita fome, muita miséria. E o que eles vão entender? Que está havendo um grande avivamento na Europa, um avivamento bíblico, a palavra de Deus está sendo pregada, e eles entendem isso porque de início eles seguem Lutero, eles seguem Martin Butzer, eles seguem Zwingli, enfim. Mas eles vão extrapolar, porque eles vão dizer o seguinte: agora quem está falando na terra não é mais a igreja caída, nem a Bíblia, mas agora quem está falando é o Espírito Santo. Chegamos na era do Espírito Santo. E eles vão ser regidos, geralmente, por profetas, por homens que vão se dizer a voz do Espírito Santo na terra. E essa voz do Espírito Santo na terra é para anunciar a doutrina verdadeira e para anunciar que o fim do mundo chegou, que o Apocalipse chegou, e que Jesus Cristo vai instaurar um milênio aqui na Terra. Mas para que Jesus Cristo instaure o milênio, é necessário que esses grupos, esses cristãos, peguem armas e combatam a besta. Ou seja, combatam a Igreja Católica e os reis, né? Que é a associação, né, do poder religioso com o poder político. Então eles fazem uma interpretação literalista do livro de Apocalipse. Somado a isso, eles são dirigidos por profetas, eles propõem a guerra armada, portanto eles não são pacifistas, eles são revolucionários. E quais são suas propostas? Acabar com os ricos, acabar com a monarquia, acabar com a política e instituir uma democracia comunitária, em que possa se dividir os bens, que possa acabar com a pobreza. E essa democracia comunitária, com base no Espírito Santo regendo através de profetas, seria o governo de Deus na Terra, seria a Nova Jerusalém, seria o milênio que Cristo reinaria aqui na Terra. Então, já deu para perceber o que isso vai gerar na Europa, né? Um polvorosa, já está em guerra por conta dos protestantes clássicos e bíblicos. Agora entra um grupo, uma população bem grande, que está rompendo até com os protestantes tradicionais e revolucionando a coisa com uma tendência violenta, né? Eu gosto de separar esses grupos aí de acordo com as suas lideranças, né? A primeira vez que surge algo parecido surge na Alemanha, lá de Lutero, na cidade de Zwickau, próximo a Wittenberg. Lutero estava nessa época preso no castelo de Wartburg, e 3 homens que se diziam profetas e a voz do Espírito Santo na terra saem de Zwickau
e vão para Wittenberg pregando que as escrituras, ou seja, as escrituras acabaram, o tempo das escrituras. O tempo da Bíblia acabou, agora é o tempo do Espírito Santo, que falava através deles e que eles precisavam organizar o povo da reforma, o povo protestante, a lutar contra os príncipes, a lutar contra a Igreja Católica para instaurar o reino de Deus. Melanchthon fica desesperado, escreve uma carta para Lutero sem saber o que fazer, como é que a gente vai lidar com isso. É coisa tão desesperadora que Lutero sai do exílio de Wartburg, volta para Wittenberg para expulsar esses profetas de Zwickau de lá. E esses profetas de Zwickau tinham um problema muito grande, que era o iconoclasmo. Eles queimavam as igrejas, queimavam as imagens, e vão chegar ao radicalismo de queimar padres e freiras, trancar os padres e freiras dentro dos templos católicos e queimar todo mundo. Esse grupo que vai influenciar diretamente Thomas Müntzer, tá? Thomas Müntzer vem de Zwickau, Thomas Müntzer é influenciado pelos profetas de Zwickau, que Lutero vai combater. Então, quando fala que Lutero perseguiu os anabatistas, ele não perseguiu. Ele incitou os príncipes a resolver o problema, né? Porque eles estavam queimando gente, matando, né? Lutero não queria a morte de ninguém. Então, para Lutero, eles eram criminosos, bandidos. Outro grupo muito importante, um pouquinho mais pacífico, eram os Schwenkfelders, baseado na pregação e no livro de Schwenkfelder. Eram grupos que até utilizavam bastante a Bíblia, mas eram regidos, né, por profetas que eram a voz do Espírito Santo, que pregavam que o Apocalipse estava próximo. O que é comum nesses grupos? Eles falavam em línguas, eles tinham visões, eles faziam profecias, e eles tinham movimentos estáticos muito parecidos com o que surge nos Estados Unidos, ou seja, ficar andando de quatro latindo, desmaiar, chorar copiosamente. Calvino ele era terrivelmente assustado com esses grupos, e eu até tenho uma hipótese que a fé reformada ela segue o cessacionismo por medo desses grupos, e não por uma questão bíblica, porque o cessacionismo é 0% bíblico. Mas eles falavam em língua, profetizavam, faziam aqueles movimentos, né? Desmaiavam, aquelas coisas que a gente tremer, gritar, berrar, essas coisas que a gente conhece nos movimentos mais estáticos, né? Schwenkfelder se caracterizavam por isso. Esses grupos que eu falei dos profetas de Zwickau influenciam Thomas Müntzer. Thomas Müntzer é considerado o grande pregador do movimento anabatista, porque é ele que vai proporcionar a guerra e a batalha final de Frankenhausen, que é quando cerca de quase 100 mil anabatistas serão assassinados, né? Serão assassinados, não, serão mortos em guerra, né? Assassinato é outra coisa. Assassinados eram os anabatistas bíblicos e os racionalistas. Os revolucionários eram mortos em guerra. Thomas Müntzer ele vai pregar contra a nobreza, vai pregar depois até contra Lutero. Ele vai se influenciar nos profetas menores do Antigo Testamento. Ele vai pedir uma reforma agrária. Essa reforma agrária que Thomas Müntzer pede, a gente tem sempre que lembrar que Lutero apoiou essa reforma agrária. Lutero no início apoiou os 12 artigos de Müntzer, mas depois quando eles começaram a matar padre, queimar freira, destruir imagem e se armar, né, contra os exércitos alemães, aí Lutero rompeu de vez e falou que os príncipes têm que tratar eles como cães, né? Assim como Thomas Müntzer falava que os nobres têm que ser estrangulados como cães. Thomas Müntzer defendia uma teocracia, que os camponeses pegassem armas para instituir o governo de Deus na Terra, porque esse seria o milênio. E ele profetizava, né? A Batalha de Frankenhausen é muito clássica, que a cavalaria alemã vai lá. A cavalaria alemã, só os seus cavalos são tanques de guerra, né? Todos metalizados. Na época já tinha canhões, você imagina, a pólvora já estava começando a ser utilizada. E aqueles milhares de camponeses vão para a guerra com enxada, com machado, com foice.
e aí lá em Frankenhausen estava chovendo, aí para de chover e aparece no vale o arco-íris, o símbolo do Mintz e dessa teocracia, desse governo de Deus, era a bandeira do arco-íris. Ele diz assim, o Espírito Santo está mostrando que a vitória é nossa. E a galera vai com pau, pedra e instrumentos agrícolas atacar a cavalaria alemã, que simplesmente matou né, mais da metade foram mortos, outros foram aprisionados e morreram aprisionados, né? Então a galera aí defende Thomas Mintz, que ele seria o verdadeiro reformador. É uma bobagem, né? Enfim. E por fim eu gosto de destacar um quarto movimento que eu até acho engraçado, mas não tem nada de engraçado, que são os rebeldes de Münster, que é um grupo de anabatistas revolucionários inspirados pela pregação de Melchior Hoffman, de Thomas Metz e João Leiden, que eles vão pensar a mesma coisa, né? Instituir o reino de Deus na terra, Apocalipse está próximo, o Espírito Santo está falando agora, esquece a Bíblia. E eles vão tomar uma cidade católica, a cidade de Münster, também na Alemanha. Vão expulsar de lá o bispo, vão expulsar de lá os católicos, vão expulsar todo mundo e vão instaurar leis anabatistas na cidade e vão proclamar que aquela cidade era Nova Jerusalém, né? E o Leiden, que fica como o principal desse movimento, ele se institui o rei de Nova Jerusalém, casa com 12 virgens para recriar as 12 tribos de Israel. Só que os católicos eles fazem o cerco da cidade, para de entrar mantimento, para de entrar água, e eles vão matando uns aos outros lá dentro, até que os próprios anabatistas não aguentam mais e quebram os portões da cidade, fogem, e aí Leiden e os que ficaram são todos eles mortos, assassinados, e os líderes são presos em 3 jaulas, né? E ficam ali naquela jaula, naquela Iron Maiden ali até a morte, né? Naquela tortura medieval ali. Se bem que a Iron Maiden é o espeto, né, que você é atravessado. Mas é uma outra espécie de tortura medieval que era em jaula, que se um dia você dava pão e água pro cara, outro dia você dava só pão, outro dia só dava água, outro dia não dava nada, e o cara vai definhando. Eu lembrei do Iron Maiden porque o Ed é esse cara que passa por essa tortura medieval de ficar na jaula. Enfim, esses caracterizam os anabatistas revolucionários. Então aqui é o professor Lucas Gesta, filigrana na História da Igreja.